saudações, muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe imensamente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, é importante para o nosso canal, dá o seu like e compartilhe. Jesus, ele nos ensinou, assim como ele ensinou aos discípulos, sobre a necessidade do perdão. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. E Jesus, ele nos ensina através de uma parábola muito interessante. Vamos ao nosso tema, parábola do credor incompassivo. O nosso texto base está em Mateus capítulo 18, do verso 23 ao verso 35, que é onde está registrado a parábola. Então, essa parábola está registrada no livro de Mateus. E Jesus, ele nos ensina a necessidade de sermos misericordiosos e de sermos perdoadores, porque o nosso Pai Celestial, ele é misericordioso e perdoador. Salmo 86, verso 5 e verso 15, que diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor leal e justiça. Essa parábola ela é também conhecida como a parábola do servo ingrato ou parábola do servo mau. Só relembrando que parábola é um método que Jesus constantemente usava para ensinar através de uma comparação ou de uma analogia. Quando nós falamos o credor incompassivo, credor é aquele a quem se deve, e no sentido figurado, aquele que tem direito à consideração. Se nós pararmos para pensarmos no nosso Deus Todo-Poderoso, nós somos devedores ao nosso Senhor. Romanos, no capítulo 8, verso 12, diz: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Nós somos submissos ao nosso Deus. Quando fala incompassivo, é aquele que não demonstra compaixão, que não sente piedade. E no contexto da parábola, Pedro, ele chega para Jesus e ele pergunta quantas vezes uma pessoa deve perdoar. Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? É uma pergunta interessante a de Pedro, porque ele queria saber qual o limite para poder perdoar alguém. Mas Jesus responde para ele, mostrando que nós devemos perdoar sempre, sempre e sempre. Mateus capítulo 18, verso 22 nos mostra: e Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Se fizermos o cálculo, daria 490 vezes. Mas o número era uma forma de mostrar que o perdão é ilimitado, mas nós devemos perdoar constantemente. E diante desta pergunta, o que Jesus faz? Ele responde usando a parábola do credor. Vamos ver? Mateus capítulo 18, verso 23. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando esse versículo ele se inicia com a palavra portanto, Jesus está querendo dizer quanto a este assunto sobre o perdão. E Jesus faz esta comparação entre o reino dos céus e um certo rei que faz
acerto de contas. Paulo fala em Romanos capítulo 14, verso 12, deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Se levarmos esta parábola na aplicação do dia a dia, nós vamos prestar contas para o nosso Deus, como Paulo nos fala, mas também Pedro nos alerta sobre isso em 1 Pedro, capítulo 4, verso 5, que diz: todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Nós não servimos um Deus que não vê tudo o que se passa aqui nessa terra. O nosso Deus, ele está atento a todas as coisas, inclusive existe prestação de contas até das palavras que saem da nossa boca. Mateus capítulo 12, verso 36. Por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que as pessoas disserem dela deverão prestar conta no dia do juízo. O nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele é compassivo. E na parábola, quando começou o acerto de contas, olha o que aconteceu. Mateus capítulo 18, verso 24. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Aquele homem, ele poderia trabalhar o resto da vida dele, que ele não conseguiria fazer esse pagamento. Como ele chegou numa dívida tão alta, a Bíblia não nos mostra, porque era irrelevante. E como a gente vê, ele não tinha como pagar. E o rei, ele teve a decisão de vendê-los para que a dívida fosse paga, e mesmo assim não seria paga totalmente. Mateus capítulo 18, verso 25. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Era um costume normal naquela época. A pessoa que devesse, ela poderia ser vendida, ela, os filhos, com tudo que elas tinham, para poder assim quitar a dívida. E no caso dele, mesmo assim, a dívida ainda não seria quitado. Mas nós vemos um exemplo que a Bíblia fala sobre a viúva, no caso de Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E aquela mulher, ela foi procurar ajuda naquele que podia ajudar, naquele que podia socorrer. Foi procurar ajuda em Eliseu. Agora, voltando na parábola, imagina a situação daquele homem devedor. Ele precisava fazer alguma coisa, ele perderia tudo, inclusive a família, mas ele não tinha o que fazer. Principalmente se ele trabalhasse o resto da vida dele, como eu disse, ele não conseguiria quitar aquela dívida. Mas ele tentou, ele fez algo, ele agiu. Vamos ver como? Mateus capítulo 18, verso 26. O servo então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Olha que atitude interessante, uma atitude de humilhação, uma atitude de súplica. A Bíblia, ela nos mostra que essa atitude de humilhação é uma atitude que agrada ao nosso Deus. Mateus capítulo 18, verso 27 diz:
E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livremente. Aquele homem perdoou a dívida daquele servo. Tem outra versão que fala: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aquele rei, ele teve compaixão. Compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, mas é acompanhado de um desejo de minorar, de diminuir esse sofrimento, e o senhor daquele servo perdoou a dívida. Quantas vezes o próprio Jesus ele agiu movido de íntima compaixão pelos necessitados, por aqueles que clamavam a ele. Vamos pegar, por exemplo, os cegos no caminho de Jericó. Vamos conferir? Mateus capítulo 20, verso 34. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram e eles o seguiram. Nosso Jesus, ele nos dá o exemplo. Nosso Jesus, ele é compassivo pelas pessoas também que seguiam a Jesus. Jesus várias vezes foi movido de compaixão e ele demonstrava cuidando daqueles que estavam com ele. Mateus capítulo 9, verso 36 nos diz: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Mas o nosso Jesus, ele sempre agia, ele cuidava, ele mostrava o imensurável amor de Deus através das atitudes dele. Agora, voltando àquele homem que foi perdoado pelo Senhor, pelo rei, algo aconteceu. Quando ele saiu da presença do rei, ele fez algo que é para nós refletirmos. Mateus capítulo 18, verso 27 diz: entretanto, saindo aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Conservo é alguém que é servo juntamente com outros, e ele estava mostrando que ambos estavam na mesma situação. Ambos serviam aquele senhor, e a dívida desse conservo era irrisória comparado à dívida que o outro foi perdoado. Era a mínima dívida dele. Mas sabe qual foi a atitude dele que nós lemos? Ele esbravejou, ele sufocou aquele conservo, ele não teve a mesma atitude do Senhor de lhe perdoar. E aquele conservo, ele teve a mesma atitude de humildade. Mateus capítulo 18, verso 28. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Esse conservo, era muito mais fácil ele pagar a dívida dele do que aquele servo ao rei. Aquele servo agiu totalmente diferente do rei. Ele esbravejou, ele sufocou aquele conservo e não ficou só nisso. Mateus capítulo 18, verso 29, mas ele não queria acordo, ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Que mesquinho, não é? Ele agiu com rigor,
ele não teve um coração compassivo, ele não foi perdoador, mas ele havia acabado de experimentar o perdão, ele não foi misericordioso, mas o rei havia sido misericordioso com ele. Ele não usou o mesmo benefício para com aquele conservo dele. Ele não fez escondido, não. Ele fez na frente de muita gente e outros conservos foram relatar isso ao rei. Vamos ver como que aqueles conservos que viram aquela cena ficaram. Mateus capítulo 18, verso 31. Quando os demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. E quando o rei soube, ele também ficou indignado e ele mandou chamar aquele servo que havia sido perdoado. Vamos conferir em Mateus, capítulo 18, verso 32 e 33. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-te de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Olha que pergunta para nós refletirmos. A Bíblia, ela nos mostra que quem não usa de misericórdia não alcançará misericórdia, não. Tiago, capítulo 2, verso 13 fala: pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. É importante, nós recebemos o perdão do nosso Senhor, por isso que nós precisamos perdoar aqueles que se levantam contra nós. Em Provérbios, capítulo 21, verso 13, Salomão fala: quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não será ouvido. Olha que importante nós estarmos agindo como o nosso Senhor age, como o nosso Senhor nos ensina. E foi justamente o que aconteceu com aquele servo. Mateus capítulo 18, verso 34. E sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Aquele homem deveria ficar preso e olha, até o final da vida dele. Vou começar a concluir. Aquele servo, ele foi incompassivo, ele havia sido perdoado, ele havia tido a misericórdia do Senhor dele, mas ele não agiu da mesma maneira, ele não mostrou misericórdia com o próximo. E Jesus, ele conclui a parábola com a seguinte advertência, Mateus capítulo 18, verso 35, assim também o meu Pai Celestial vos fará cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Que advertência é essa que o nosso Senhor Jesus deixou para nós? Quantas vezes nós pecamos contra o nosso Deus, fazemos o que desagrada ao nosso Deus e nós queremos que Ele nos perdoe, que Ele seja misericordioso, que Ele seja compassivo conosco, mas não agimos assim conforme Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Mateus, no capítulo 6, verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha o ensinamento de Jesus, nós temos a obrigação, o dever de perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar
todos aqueles que agem contra nós. Eu vou concluir com Efésios capítulo 4, verso 32, que o apóstolo Paulo fala: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É muito importante estarmos sempre atentos aos sentimentos que estão no nosso coração. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, Ordenança do Perdão, e que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.